mais tardiamente se integrou ao Brasil. E, inclusive, vem dali essa ideia de que nós, no Rio Grande do Sul, somos separatistas, temos uma tendência separatista. Porque, como zona de fronteira, ele sempre foi muito disputado entre a Argentina e o Uruguai, e ora uma porção do Rio Grande do Sul pertencia aos espanhóis e outra hora essa porção pertencia aos portugueses. Então, essa limitação, essa definição do Estado do Rio Grande do Sul, ela é um tanto tardia. E, por outro lado, o Estado vivenciou guerras internas, guerras civis. Por exemplo, entre 1835, lembrando que a independência brasileira é 1822, entre 1835 a 1845, nós vivenciamos uma grande guerra civil que, durante 10 anos, deixou o Estado praticamente aniquilado. Não bastasse isso, durante ainda, logo depois, em 1850-51, vivemos as guerras cisplatinas contra o Uruguai. E um pouquinho mais, entre 1865 e 1870, a Guerra do Paraguai. E no final do século, entre 1893 a 1897, uma nova guerra civil. Portanto, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que passou um século inteiro guerreando, ora intestinamente, ora externamente, o que caracteriza o gaúcho como um sujeito muito bipolar, não de, né, mas um sujeito também muito bipartidário. Ou se é a favor, ou se é contra, ou se era imperialista, ou se era republicano. Como hoje, por exemplo, no time de futebol, existem os azuis, que são os gremistas, que é o melhor time, e os vermelhos, que são os colorados, que é o outro time, que não é o bom. Né? Então, sempre há o bom e sempre há o mal. Sempre há esse antagonismo muito marcado na vida cultural rio-grandense. Essa sociedade, portanto, que se forma aí no Rio Grande do Sul, ela tem outras características também. Ela é um grande campo aberto, porque se nós continuarmos, por exemplo, fazendo uma viagem do Rio Grande do Sul até a ponta extrema do Uruguai, isso é um grande campo, terra, extensão de terra, onde a delimitação é puramente política, mas ela não é uma delimitação geográfica. A Beatriz pode me ajudar nisso aí e saber que quando nós descemos ali da parte assim vocês estão enxergando Porto Alegre, né? Se nós traçarmos um triângulo, que é isso aqui, o Rio Grande do Sul, que tem o feitio de uma cuia também, se nós traçarmos esse triângulo aqui, esse triângulo do meio do mapa para baixo, ele é uma grande extensão de terra plana e se dirigindo, pegando um carro, ele vai numa reta até lá ao extremo. Então era muito difícil estabelecer onde começava uma nação, onde começava um país e onde começava outro país. Mas essa sociedade, ou esse homem que vive aí, é um homem que tem duas tarefas muito definidas. Primeiro, em tempo de paz, ele vive na fazenda, ele vive nas atividades próprias do gado, trabalhando com o gado, manejando com o gado, lidando com o gado, nas grandes imensidões das propriedades. Uma casa aqui e outra que nunca mais se via onde estava a outra. E, por outro lado, no momento de guerra, ele se transformava num soldado. Então, o mesmo homem que pastoreava era o mesmo homem que se tornava soldado. E isso criou uma espécie de um mito de que no Rio Grande do Sul se vivia uma democracia, porque fazendeiros, os donos da terra, junto com seus agregados, ora estavam trabalhando no gado, ora o dono da terra virava um general ou um coronel e ia lutar contra eles, ia lutar junto com eles. Por outro lado, também é a sociedade, talvez um dos espaços brasileiros onde a presença da igreja foi muito reduzida. A presença da igreja católica, que foi marcante em outros lugares, por exemplo, na Bahia ou mesmo no Rio de Janeiro, ela foi reduzidíssima no Rio Grande do Sul. O que também provocou uma outra questão, que é a baixa escolaridade dos habitantes do Rio Grande do Sul, e vocês podem imaginar que, sobretudo, das mulheres. Então, falar em cultura e falar em literatura numa sociedade masculina voltada aos afazeres do campo e voltada aos afazeres da guerra, isso transformou o Rio Grande do Sul numa culturalmente muito defasada e culturalmente muito distanciado do Rio de Janeiro também. Para vir do Rio de Janeiro até Porto Alegre, vinha-se de barco, então por terra, em profundos acidentes geográficos aqui, o que dificultava também qualquer tipo de relacionamento do estado do Rio Grande do Sul, da antiga província do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul só vira estado ao final do século XIX, com aquela que era a capital do Império. Eu gosto muito de dizer, como não havia Rede Globo, a gente não sabia o que acontecia no Rio de Janeiro. E em termos culturais, todo esse espaço guerreiro e todo esse espaço muito movimentado e muito, não só aberto, e todas as
as fazendas muito distanciadas, evidentemente que não produziram nenhuma possibilidade de literatura. A primeira sociedade cultural, a primeira sociedade literária que se forma em Porto Alegre em 1868, portanto nós estávamos quase na década de 70. A década de 70, quando essa sociedade se forma, nós estamos vivenciando a Guerra do Paraguai e é o momento também em que o Império Brasileiro já está em declínio. Não é? Você sabe que o Segundo Império Brasileiro ele vai muito bem até mais ou menos 1870, 1875, depois o imperador começa a viajar muito e começa a se afastar do trono e então o Império começa a sua derrocada e o que vai culminar depois com a proclamação da República. Então nós vivenciamos algumas características próprias do Rio Grande do Sul que são diferentes dos outros estados da nação. Um afastamento do centro cultural, uma pouca presença da igreja, uma situação política e econômica que fazia com que os habitantes estivessem muito distanciados uns de outros, o que não configurava e não permitia não só algumas manifestações literárias e muito menos se falar, portanto, numa literatura mais sistêmica, mais sistematizada. Eu trouxe aqui uma breve... Não, isso é o que eu falei. Por exemplo, o Arsène Isabelle, quando chegou ao Rio Grande do Sul, mais ou menos na década de 20, estou falando em 1820, 25, ele disse o seguinte, falando sobre agora, mais especificamente, sobre o que era o Estado e o que representava a posição dessas mulheres no Estado. Sinto ter de repetir, mas é uma verdade que não posso calar. As brasileiras desta província não são nem belas nem graciosas. Já aniquilou com todas. Em vão carregam-se e sobrecarregam-se de joias, de fantasias, de flores e de bugigangas. Não conseguem animar seus rostos, dar expressão aos seus olhos ou ter esse ar de liberdade nos movimentos que tanto seduz as portenhas. Quer dizer, ele estava chegando de uma viagem ali à Argentina e estava fazendo uma comparação das rio-grandenses com as portenhas. Procura-se em vão ler em sua fisionomia seu estado de alma. Nada indica nem mesmo a ingenuidade. São em público simples figuras de autômatos. E tudo por obra dos portugueses. Olha como vocês são culpados. As mulheres não eram engraçadinhas nem nada, né? Aqui eu estou brincando. Bom, depois também o Saint-Hilaire, quando foi ao Rio Grande do Sul, também mais ou menos nessa época, que era a época em que os naturalistas se dirigiam ao país, ele disse que em todas as partes do Brasil, por mim percorridas até agora, não existem escolas nem colégios para meninas. Agora ele começou a caracterizar uma outra situação que é bastante problemática, porque evidentemente que não havia condições nem de os meninos e nem de as meninas. Né? Há uma grande quantidade que não aprendem a ler e escrever. Apenas lhes ensinam com algumas costuras e recitar coisas que não entendem. Por isso as brasileiras são, em geral, desconhecedoras dos encantos da sociedade e dos prazeres da boa palestra. Eles relatam nesses livros que as mulheres ficavam muito segregadas, não entravam na grande sala da casa, na grande sala da fazenda, e ficavam, portanto, sempre retiradas e não tinham nenhuma expressão, mesmo quando, às vezes, tinham bens, eram mulheres, vamos dizer assim, ricas, né, cujos pais detinham, vocês podem imaginar nessa época, o que eles tinham de terra e de bens. Então os homens vinham estudar muitas vezes na Europa, mas as mulheres não recebiam educação nenhuma, nem formal e muitas vezes nem informal. Mas aí que eu acho que entram algumas questões que são bem características. E a primeira mulher que escreveu no Rio Grande do Sul chamou Maria Clemência da Silveira Sampaio. E ela morava, vou botar de novo aqui o mapinha para a gente ter uma ideia, quer dizer, é uma dessas mulheres que tinha uma grande fazenda, cujos pais tinham uma grande fazenda, naquela faixinha que vai ali de Rio Grande a Mostardas. Aquilo é uma zona de pura areia, muito vento, e até hoje é quase uma terra inóspita. E a Mostardas hoje é uma aventura maior do que eu acho que chegar à Lua. E essa mulher, essa família dele, os pais dela, o pai dela, era um demarcador de terras que recebeu a missão do imperador de demarcar terras ao sul. E lá ele construiu uma casa que era considerada um pequeno castelo. E a Maria Clemência, essa senhora, portanto, ela se educa ali e dizem que a educação dela toda veio porque ela tinha um tio que era padre e que era uma relação muito direta com Roma. Ela foi alfabetizada em língua portuguesa, ela tinha rudimentos de latim, tinha rudimentos de italiano. E em 1823, portanto, ela escreveu um longo poema de mais de 800 versos, sem nenhuma, a não ser uma estrutura longa, sem nenhuma outra forma,
em que ela é convidada para ir a um baile na cidade do Rio Grande. Então, portanto, ela tem de viajar daquelas areias ali até a cidade do Rio Grande, que era a cidade maior que havia na província. E ela vai, depois da capital, evidentemente, ela foi convidada a escrever uma homenagem ao imperador Dom Pedro I, logo depois da proclamação da independência do Brasil. É 23, ó. É um baile que se faz à sociedade de Rio Grande, patrocinada pelos comerciantes portugueses, um baile muito rico para manifestar o apoio desses comerciantes ao imperador do Brasil, e ela então escreve esse poema. A gente pode ver no poema que sim, ela se pronuncia os primeiros versos. Claro que eu recortei de um longo poema alguns versos que exatamente para caracterizar o momento em que ela fala. Sim, vede no alto Pedro e Carolina, o imperador Pedro com a Carolina esposa, os mimos com que o céu nos favorece. Eles por nossa dita destinados para o trono adornar, e seguro do império do Brasil que os aclama. Cá deste continente, os habitantes se penetram de júbilo e de alvoroço, vendo seus imperantes desejados reger em paz o império brasileiro. Então é uma manifestação de apoio, e com isso esses versos da Maria Clemência, por isso que eu chamei as primeiras vozes femininas, porque em seguida veio uma segunda, ela faz uma declaração de fidelidade ao Império Brasileiro, e ela acaba por escrever o primeiro texto produzido no Rio Grande do Sul. Se nós pensarmos que em 23, eu gosto assim de imaginar essa mulher no meio da areia, numa casa que abria a janela e ventava tudo, ela com o enorme de um vestido escrevendo ali. E depois eu tive a oportunidade de fazer um pequeno estudo sobre ela, em que eu consultei na cidade do Rio Grande os assentamentos de batismo da Maria Clemência e também de quando ela faleceu. E ela era uma mulher muito abastada, porque ela tinha, por ocasião da sua morte, em 1862, ela tinha uma biblioteca constituída por 60 volumes, o que era absolutamente ímpar nesse momento. E, além do mais, ela era uma mulher que tinha escravos, ela libertou esses escravos quando ela começou a ver que ela estava chegando ao final. E o mais curioso é que ela faz um testamento, e nessa ocasião ela tinha quebrado o braço direito, e ela faz um testamento e escreve com o braço esquerdo. Então, ela diz mesmo ali, né? Então, a gente nota a assinatura dela, uma assinatura assim um pouco, não muito, com uma letra ainda, com a letra assim um pouco perturbada por essa situação. E depois, então, no testamento, ela diz que está alforriando os escravos, que os bens dela, que são casas em Rio Grande, em Rio Pelotas, por ali, por todo aquele terreno ali, ficam todos eles para os seus escravos, porque ela não tinha descendentes. E, por outro lado, também ela pede apenas que o dinheiro que ela deixa, dinheiro que ela deixa, certo, dentro de algum pote, imagino eu, serviço para pagar um contingente de missas que ela manda rezar para o pai, para a mãe, para a madrinha e por ela. Mas com isso ela, vamos dizer assim, abre essa primeira fatia da literatura do Rio Grande do Sul. E logo em seguida também, um pouco depois, a Maria Clemência escreve 23, em 1834, a Delfina Benigna da Cunha escreve agora um livro. O da Maria Clemência é uma espécie assim de um panfleto, um libelo, que foi publicado pela imprensa nacional do Rio de Janeiro. E a Delfina escreve um livro chamado Poesias Oferecidas às Senhoras Rio-Grandenses, que a historiografia literária costuma e assenta na afirmativa de que foi o primeiro livro escrito no território rio-grandense. Eu acho que não, mas enfim, essa é assim como entra na historiografia literária. E a Delfina vivia também perto do mesmo lugar onde vivia a Maria Clemência, naquela região ali um pouco inóspita, perto do mar. E a Delfina também era descendente de uma família de portugueses, também não era uma mulher abastada, e ela ficou cega aos 4, 5 anos de idade, por não sei se ela teve varíola, uma dessas doenças de criança, e disso ela teve como sequela a cegueira. E ela passou a vida inteira se queixando dessa situação, evidentemente, né? E quando chega mais ou menos, quando ela escreve esse livro, que ela dedica ao imperador, quem te fala, Senhor é o imperador, ela está pedindo ao imperador que conceda a ela uma pensão, porque ela não tem mais bens como sobreviver, né? Então, esses versos, esses dois quartetos aí, são os dois quartetos mais famosos da Delfina, quando ela diz: quem te fala, Senhor, quem te saúda, não vê raiar de febo a luz brilhante. Quer dizer, aí ela confirma que ela não tinha. Dá-lhe pio agasalho um breve instante, seu fado amigo, em brando fado muda.
a sustentar o peso assaz lhe ajuda de uma vida, que a morte é semelhante, não chega a ser aflita mendicante, que um tal protetor roga lhe acuda. É quando ela então dirige ao imperador essa sua voz. E a Delfina é hoje, até muito interessante, porque o primeiro historiador da literatura do Rio Grande do Sul, que foi depois o professor Guilhermino César, ele diz, se essa Delfina aí, vocês vejam agora a ideia politicamente correta nos moldes atuais, mas ele escreveu em 1956 seu livro. Se ela não tivesse, se aquela ceguinha lá do Rio Grande, se não tivesse sido cega, não teria praticamente entrado para a historiografia literária. Quer dizer, ele põe estamos em 1956, quando um historiador, ainda usando de uma voz, consegue chamar atenção para essa poetisa apenas pelas condições físicas que ela tinha, né? Que é uma coisa bastante triste. Bom, depois eu fiz assim um grande interregno para uma espécie assim de uma proto-história da história da literatura, e agora eu escolhi não uma brava mulher do Sul, porque eu acho isso aqui uma coisa muito interessante. Quando a Sociedade Partenon Literário foi fundada, e agora então estamos portanto na década de 1870, a Luciana de Abreu, essa senhora de quem eu vou falar, ela era uma mulher que, aí sim, ela teve uma voz feminista, uma voz feminina muito marcante, por isso que eu chamei a voz retumbante de Luciana de Abreu. A Luciana de Abreu foi uma menina posta numa daquelas rodas da Santa Casa, foi então criada por um casal que deu a ela educação, e ela fez a escola normal. Escola normal, nessa época, vocês podem imaginar que era uma coisa muito distinta e muito distinguida, né? E a Luciana de Abreu se tornou uma das grandes vozes, porque ela começa a clamar pela posição da mulher, pelo que a mulher fazia, tinha filhos, mas tinha um lar, tinha marido, tinha compromissos. E eu escolhi essa passagem quando ela se posiciona exatamente de como elas, mulheres, né, e ela está falando na voz dessas mulheres, como elas, mulheres, estão sendo vistas. Então vocês podem ver, né? Minhas senhoras, nós temos sido vítimas dos prejuízos das preocupações do século. Isso ela falava na tribuna da Sociedade Partenon Literária, ela discursava. Nós temos sido olhadas como seres à parte na grande obra da regeneração social, quando sem nós impossível seria a humanidade aperfeiçoar-se e progredir. Porque nós somos mães, e o primeiro e mais íntimo vagido da infância do homem, recebemos-lo nós em nosso seio, dispensando-lhe cuidados que são a nossa vigília, as nossas lágrimas, as nossas dores e alegrias, o nosso amor, enfim. Nós temos sido caluniados, dizendo-se que somos incapazes de grandes cometimentos, que somos de inteligência fraca, de perspicácia mesquinha, e que não devemos passar de seres caseiros, de meros instrumentos do prazer e das conveniências do homem, quando o nosso ensino tem preparado os mais perfeitos heróis da humanidade, e quando a testa das nações, quer na cadeia, quer na oficina modesta do operário, temos dado exemplos de assombrar os povos e os séculos. Quer dizer, é um discurso para a década de 70, né? Agora, a gente tem de ver esse discurso também dentro de um contexto político que o Rio Grande do Sul está vivendo, que o Rio Grande do Sul foi o estado do Brasil onde o positivismo teve uma influência absolutamente poderosa, né? É explicável isso, porque os filhos dos estanceiros iam estudar Direito na Faculdade do Recife ou na Faculdade de São Paulo, e lá eles conheciam essas ideias cientificistas e positivistas, e o positivismo tinha uma função para a mulher. A mulher tinha de ajudar a erigir a sociedade que o homem estava colaborando, e ela colaborava como? No seu papel de mãe e no seu papel de esposa. Mas a Luciana de Abreu extrapola um pouco esse papel, quer dizer, clama por extrapolar esse papel, na medida em que ela não quer ser vista apenas como mãe ou apenas como esposa, e ela quer ter um papel político na sociedade, mostrando como essa sociedade aí realmente se funda, né, numa base feminina. Então eu acho isso aí, o discurso é muito bonito, né? Ela é muito mais veemente, e posso imaginar assim, uma mulher numa tribuna de homens, porque a Sociedade Partenon Literário era uma sociedade eminentemente masculina, ela então advogando, né, essas questões assim na década de 70, quando também o Rio Grande do Sul estava vivendo um outro episódio guerreiro, que era a Guerra do Paraguai. Bom, passados, vamos dizer isso, eu fiz um interregno. Eu escolhi agora falar assim, não, um pouquinho, você sabe muito melhor do que eu, qualquer coisa sobre as senhoras do Almanac. Mas agora sim, as senhoras gaúchas do Almanac, por que isso, ao mesmo tempo, me chama a atenção
e eu acho que é uma grande fonte de estudos para todos nós. Em primeiro lugar, porque nós temos aí um conjunto de mulheres que escreveram no almanaque e que tiveram a sua presença nesse almanaque e que elas estão completamente fora de qualquer história da literatura no Brasil. Então, se nós pegarmos, por exemplo, mesmo circunscrevermos, delimitarmos uma história da literatura do Rio Grande do Sul, esses nomes não aparecem. A Beatriz está pesquisando a Anália, deve ter visto a dificuldade, que é uma notinha que o Guilhermino diz, e nunca mais ninguém diz nada. E nós temos uma produção imensa, todos ali ao lado, vem o nome da senhora, e logo após o que ela produziu no almanaque, presenças assim com 21 textos, 8 textos, 3 textos, quer dizer, ao longo do período de 1873 a 1903, nós tivemos uma presença desse conjunto de mulheres do Rio Grande do Sul escrevendo no almanaque. Dá para se notar também que a presença maior vem de mulheres de Pelotas, Porto Alegre, porque Pelotas, ao lado de Rio Grande e Porto Alegre, evidentemente Porto Alegre como a capital da província, eram as cidades que tinham já mulheres com um pouco mais de cultura, um pouco mais de instrução, né? E, portanto, elas se pronunciam mais. No caso aqui, por exemplo, aquela Julieta Monteiro, ela é uma mulher que durante muitos anos sustentou um jornal na cidade do Rio Grande, um jornal que passou de 50 anos de circulação. Então, há nomes aqui extremamente expressivos, mas cuja produção se encontra muito mais distribuída em jornais, pulverizada nos jornais, do que propriamente nesse conjunto das senhoras gaúchas do almanaque. Quer dizer, quando eu estudei no texto que eu preparei para incluir no almanaque, uma das perguntas que eu faço é exatamente essa. Como é que essas mulheres, que a gente nem sabia delas no Rio Grande do Sul, e não se sabe hoje pela historiografia literária, como é que elas chegaram a publicar em Lisboa? Que relações, que articulações, que conhecimentos elas tinham com algumas figuras, né, do Rio Grande do Sul que possibilitavam a chegada delas a Portugal, né? Quais foram esses caminhos? Alguns eu acho que são assim mais evidenciados. São relações pessoais com editores. Por exemplo, a Anália, ela conversava, vamos dizer assim, ela dialogava muito com o Luciano Cordeiro. Então, provavelmente, dessas relações, talvez assim, de cartas, mandavam um acróstico, mandavam um poema, as relações foram se estabelecendo. E em 2010, a Lara de Lemos faleceu, ela foi apanhar um fruto numa árvore, deu com o pé para trás e ela caiu no desnível do terreno, aquilo provocou uma queda, ela quebrou a coluna e dali ela ficou muito frágil, etc, etc. Mas viveu bastante. Hã? Também viveu bastante. Mas também a viveu outra bastante. viveu menos. Viveu menos, né? E eu acho que esse poema também é muito bonito, né? Em que tempo vive, em que hora, quer dizer, tu tem todas as alternativas, né? De aço, de água, de mágoa, de arma, quer dizer, o poema vai suscitando uma série de montagens, porque se eu no primeiro escolher de aço ou escolher de água, de mágoa, e sucessivamente eu vou fazer uma outra montagem do poema com todas as alternativas que ela possibilita, né? Em que tempo vive, em que hora? Ela repete isso, de faca, de ferro, de fúria, de fuga. E assim o poema vai. Ó. Em que tempo vive, em que hora? De canto, castigo, cegueira, cadeia. E em que tempo vive, em que hora? De teia, de muro, de usura e de guerra. Eu acho esse poema muito interessante, né? E é um poema de múltipla escolha, quer dizer, eu já tentei fazer assim, marco todos os primeiros, depois marco todos os segundos, marco todos os terceiros e os quartos, para ver que leitura resulta disso. Mas depois nós podemos fazer escolhas também aleatórias e o poema vai se construindo, né, dentro de uma outra... É muito bonito esse poema, né? Muito bonito esse poema. E depois eu escolhi um outro que ela também... que eu acho também um poema forte, que é este aí, né? Ele se chama, inclusive, Palavra Vara. Palavra Vara. Que é difícil. Então, agora vocês podem ler isso. A palavra hidra é arma, depende da forma com que é armada. Pode ser escura, pode ser clara, pode ser fúria, pode ser aura, pode ser textura de outra palavra, pode ser ternura não revelada. No cofre da alma a palavra é amarga, lavra o que agrava e assim mesmo salva. No cofre da fala a palavra é árdua, corta o que sobra
e palavra vara. E é bonito, né? Porque ela grafa aquele A maiúsculo, é assim mesmo. Ela cria esse neologismo, chama o poema assim também. E esse poema tem toda uma conotação, né? Eu também gosto muito disso aí. Acho um poema, assim, fortíssimo. Bem, depois eu escolhi... Já vou terminando, para a gente não demorar muito. Eu escolhi da Lia Luft. Você sabe que a Lia Luft... Vou contar, assim, uma história, mas... Não estou aqui fazendo fofoca das minhas grandes amigas. Pelo menos a Lia Luft eu considero uma pessoa muito... A Lia Luft, ela casou jovem com um professor da URGS, que era um padre. Já foi um AUE, vocês podem imaginar, ela era uma aluna. Né? E aí casou com um professor que era... Eu não usei a palavra seduziu, mas tu usaste. Não, acho que ela não seduziu. Né? E depois de um tempo, ela era casada com ele, ela conheceu um psiquiatra no Rio de Janeiro e ela foi viver com esse psiquiatra no Rio de Janeiro. Assim, foi um amor que ela declarou para ele, olha, eu estou apaixonada por ele, até logo, estou indo. Deixou ele em Porto Alegre, os 3 filhos já eram mais ou menos adultos, e foi viver uma grande paixão, um grande amor. E esse psiquiatra, o Hélio Pellegrini, toda conhece de nome, pelo menos, depois ele faleceu e ela veio para Porto Alegre e ela recasou com o marido. Não, recasou com esse marido. Quer dizer, a história, vocês vejam que é uma história que já dá um belo romance dela, né? Ela recasou com ele e depois ele esteve muito doente durante mais ou menos uns 10 anos numa vida vegetativa. E ela realmente ficou ali cuidando dele durante 10 anos. E agora, depois ele faleceu, hoje ela é casada com outro senhor e ela é atualmente uma das escritoras brasileiras. Estou contando essa história porque eu acho que é uma história assim, né? Porque esse poema ela escreveu depois que o Hélio Pellegrini morreu. Foi um poema, ela escreve um livro de poemas que eu achei, quando eu vi, me lembro que ele faleceu e ela publicou esse livro de poemas e lançou numa feira do livro em Porto Alegre. Era um texto assim impactante, porque ela estava vivendo aquela dor e escreveu isso. Então ela escreve esses poemas, bastaria esse poema. É um fragmento também. Bastaria um momento de silêncio para eu ser feliz, mas do fundo do palco uma voz me chama. Serás tu, amor, ou é a morte apenas que reclama? Ela escreve nesse... Hoje ela é ali, tem uma página na Veja, de 15 em 15 dias. Ela é uma pessoa super conhecida na mídia. E é uma romancista com mais de 15 livros publicados. Né? Então, eu só quis, assim, mostrar o outro lado da Lia, que ela chegou também a ser... Tá. Bom, e agora eu vou terminar com uma... Fiz uma escolha, assim, uma coisa que me passou pela cabeça quando eu estava escrevendo isso. Que é isso, vocês não gostarem, não gostem, pronto. Eu pensei o seguinte, se essa literatura do Rio Grande do Sul, né, claro, eu escolhi aqui uma questão, mulheres. Tá? Bravas por quê? Porque essas mulheres tiveram condições muitas vezes inóspitas ou até adversas para escrever, principalmente no início, principalmente se nós varremos o século XIX. Por outro lado, são bravas, existem inúmeras vozes, isso aqui é um pequeno levantamento, porque eu não podia ir adiante. Se nós pensarmos hoje a produção, não só em prosa como em poesia, exuberante no Rio Grande do Sul. Graças também ao movimento que existe lá, que é de proliferação desses espaços de escrita criativa nas escolas, nas faculdades, nos cursos de graduação, de pós-graduação. Na Faculdade de Letras, por exemplo, nós temos um curso de pós-graduação que tanto no mestrado quanto no doutorado tem uma área que é escrita criativa. E isso ampliou sobejamente o número de escritores. Mas, por outro lado, eu fiquei pensando que talvez 3 mulheres do Érico Veríssimo pudessem talvez nos acionar a pensar que essa história da literatura poderia ser diferente se essas mulheres tivessem entrado mais nas páginas dessa história da literatura. E eu escolhi as 3 mulheres do Érico, porque eu acho que aí o Érico também tem um papel assim de ter rompido com aquela veemência daquele signo masculino, varonil e guerreiro e ter dado para as mulheres o signo guerreiro dessa história, né? Quer dizer, quase como uma inversão de papéis. O forte, e estou me referindo sobretudo no Tempo e o Vento, o forte talvez fossem muito mais as mulheres do que os homens, né? E eu pensei que talvez eu pudesse assim dizer que a Ana Terra, que é a Ana Terra, que é a matriz do Tempo e o Vento, né? Aquela figura primordial do Tempo e o Vento, ela representasse a ação dessas mulheres rio-grandenses. E aí eu escolhi uma frase, que a Ana Terra dizia que sempre que me acontece alguma coisa importante, está ventando. Isso ela tinha sempre, ela dizia. Né? A segunda seria assim, uma manutenção de uma certa tradição que seria representada pela Bibiana. A Bibiana já é
a neta da Ana, por isso que ela é Bibiana, porque ela é 2 vezes Ana, tá? Ela já é a neta da Ana, né? E a Bibiana, para mim, significaria assim a tradição. A Bibiana era a que tinha a roca, tinha a tesoura de cortar os umbigos, né? Ela afiava, ela tinha toda... E eu acho essa passagem muito bonita, quando ela diz sozinha no seu quarto, quando o narrador diz, sentada na sua cadeira de balanço, enrolada no seu chale, a velha Bibiana espera. O quarto está escuro, mas para ela, nestes últimos anos, sempre à noite, pois a catarata já lhe tomou conta de ambos os olhos. Viu guerras e revoluções sem conta e sempre ficou esperando. Primeiro, quando menina, esperou o pai, depois o marido. Você sabe de quem ela era a mulher, né? Do famoso Capitão Rodrigo. Então, ela ficava sempre esperando ele. Criou o filho e um dia o filho também foi para a guerra. Viu o neto crescer e agora Licurgo está também na guerra. Houve um tempo em que ela nem mais tirava o luto do corpo. Como o tempo custa passar quando a gente espera, principalmente quando venta. Parece que o vento maneia o tempo. Manear no Rio Grande do Sul significa enrolada, um laçaço, prender, né? Tanto que quando uma roupa é muito apertadinha, essa roupa está me apertando, está me maneando. Né? Um casacão, assim, no inverno, maneia, né? É nesse sentido que ela diz, porque o vento maneia o tempo. Isso é uma frase famosa. E eu acho que ela representa uma espécie de tradição. Ela está sentada e ela está recuperando tudo aquilo, toda aquela passagem. E uma terceira é a Maria Valéria. Maria Valéria é uma figura no Tempo e o Vento, que ela é uma figura muito varonil, muito forte. E a Maria Valéria representa a memória daquela família, daquela tradição, daquela sociedade, né? E o narrador diz, para o menino, toda a sabedoria da vida concentrava-se em 2 mulheres, a Dinda, que é a Maria Valéria, e a Laurinda. Tinham a última palavra em matéria de teologia, cosmogonia, meteorologia, astronomia e outros ias e enigmas. E reproduzindo o seu destaque, agora eu estou escrevendo isso aqui, destaca-se um que regula o seu destino. Mas entre todos os ditados da Dinda, dizia o gurizinho, né, o Licurgo, um havia que deixava o menino pensativo. Cada qual enterra seu pai como pode. E para nós, a história da literatura, cada qual enterrou seu pai como pôde, isto é, tirou as mulheres praticamente dessa história, que poderia ter sido outra, que cabe a nós reescrever. É isso, então, muito obrigada. E